Bom dia, igreja. Uau, é uma bênção estar aqui com vocês, amém? Você pode tomar o teu assento no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, aleluia. Nós vamos falar sobre a consciência de que tudo é nosso. Amém? Você pode repetir comigo? A consciência de que tudo é nosso. Aleluia. No livro de Gálatas, no capítulo de número 4, Gálatas capítulo de número 4, seu versículo 1, diz assim a palavra de Deus: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Glória a Deus. Olha para mim. É interessante a forma que a palavra de Deus, ela é. Aleluia. E vamos dizer que ela de fato, a Bíblia é de fato uma palavra inspirada pelo Espírito de Deus. E ela tem o propósito de trazer a luz a nós. Ela tem o propósito de despertar-nos para aquilo que é a visão, o propósito de Deus para o ser humano. Satanás, ele trabalha na ignorância. Satanás, ele trabalha aí aonde o conhecimento de Deus não se faz sentir, ou seja, é limitado. Com relação ao mundo, a Bíblia diz o seguinte: no segundo livro de Coríntios, capítulo 4, tome nota, versículo 4, diz que o Deus deste século, o Deus desse mundo, ele cegou, ele roubou o entendimento dos incrédulos, daqueles que não creem. Ele roubou, ele cegou o entendimento para que as pessoas não creem no evangelho da glória e da salvação que Deus deu para o ser humano. Aleluia. Mas ao se tratar do povo de Deus, Oséias capítulo 4, versículo 6, Oséias 4, diz que o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Ou seja, o conhecimento está disponível a nós, mas de alguma forma há uma certa negligência nossa em relação àquilo que é a vontade de Deus, a visão de Deus para nós. Então, por falta desse conhecimento, o povo tem sido destruído. Mas essa não é a vontade de Deus para o seu povo. Aleluia. Então, conforme nós percebemos no livro de Atos, que em todo o tempo em que o herdeiro de uma família é menino, ela em nada vai diferenciar de um servo. E Deus, ele traz a luz a esse texto para despertar-nos, para falar dos seus filhos. Ou seja, nós somos herdeiros de Deus. Segundo o livro de Romanos capítulo 8, no seu versículo 17, a Bíblia vai dizer para nós essa informação que Deus quer que nós captemos, que nós temos consciência, que se nós somos filhos, logo nós somos herdeiros. Ou seja, ao nos tornarmos filhos de Deus, isso nos dá o pleno direito
direito de sermos seu herdeiro. Agora, o sentido herdeiro é aquela pessoa que toma posse de algo, ou seja, que herda alguma coisa. É aquela pessoa que vai dar continuidade da tradição da família. Glória a Deus. Se nós somos filhos de Deus, logo, e é interessante essa palavra logo, ou agora, já no momento, não será amanhã, não será depois, agora. E é importante, como estamos a falar, da consciência de que tudo é nosso. Temos esse entendimento. Somos herdeiros. Agora, ele diz herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Por que co-herdeiros de Cristo? Se nós vamos no princípio da criação, quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que Deus criou a terra, deu sentido à terra, e ele fez o homem no sexto dia. E Deus deu ao homem o direito de governar a terra, o direito de ser o dominador da terra. Mas falamos há pouco tempo daquilo que é o trabalho do diabo. Ele cega o entendimento. E ele trabalha na negligência do povo de Deus, para que as pessoas não tenham acesso ao conhecimento. E dessa forma ele poder reinar e destruir. Foi exatamente o que ele fez com Adão e Eva. O homem caiu da posição pelo qual Deus havia lhe dado. Mas Adão tinha consciência que ele era o dono de tudo. Mas, por um momento, ele deixou-se levar pela investida do inimigo e ele caiu. E sabes, no processo, Deus ele fez algo. Adão e Eva, eles não morreram vendo a sua descendência sem esperança. Deus deu a graça àquele casal deles terem a consciência, mesmo caindo da posição em que eles estão, Deus falou para eles que a sua descendência seria resgatado dessa situação. Aleluia. Então Adão e Eva morreram na esperança do que os seus filhos, Deus havia de os livrar dessa situação. E naquele momento, Deus deu a palavra para Adão e Eva, dizendo que de Eva nasceria alguém que iria esmagar a cabeça da serpente. Ou seja, apontava para a vinda de Jesus Cristo. Jesus como o herdeiro legítimo de toda a criação. No livro de Hebreus capítulo 1, vai dizer-nos, a Bíblia vai nos passar a informação que o mundo foi criado por causa de Jesus e para Jesus. Jesus como Filho de Deus, ele é o herdeiro do mundo, é o herdeiro de tudo. Mas sabes, o propósito de Deus era que através do seu Filho, outros filhos viessem a nascer. Aleluia. Por isso Jesus é o primogênito de toda a criação. Ele é o unigênito Filho de Deus quando veio ao mundo, mas depois da sua ressurreição, ele tornou-se o primogênito e todos nós vamos seguindo ele. Aqui está a explicação para entendermos que somos co-herdeiros de Cristo, ou seja, nós herdamos com Cristo a mesma graça, nós herdamos com Cristo a mesma bênção. E está escrito, e é certo, se com ele sofremos, também com ele reinaremos, ou seja, seremos glorificados. Agora, como nós sofremos com Jesus? Será que a Bíblia está a dizer que nós temos que viver uma vida de sofrimento? Será que a Bíblia está a dizer que nós temos que viver uma vida de doença?
temos que viver uma vida de fracasso, uma vida de pobreza, para justificar o sofrimento com Cristo? Claro que não. Se nós olharmos para a palavra, especialmente para os evangelhos, você vai perceber que em nenhum momento Jesus ficou doente. Você vai perceber que em nenhum momento Jesus tinha necessidade, porque ele tinha consciência como filho de Deus que tudo era dele. Aleluia! Você vai perceber que em nenhum momento Jesus tornou-se um pedinte. Então, por que a Bíblia diz, se é certo que com ele sofreremos, para então também com ele reinaremos? Jesus é a figura daquele, Adão é a figura daquele que havia de vir, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o segundo Adão. Aleluia! Ele veio para ser o nosso substituto. Nós merecíamos morrer. Nós merecíamos pagar pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Mas a Bíblia vai nos falar no livro de Isaías 54 e 53 que Deus fez recair em Jesus a culpa de todos nós. Logo, ele sendo o nosso substituto, nós somos identificados com ele na sua morte, no seu sofrimento e na sua ressurreição. E se nós só somos identificados com ele no seu sofrimento, também somos identificados com Jesus na sua glorificação. Glória a Deus. Então, em todo o tempo que o herdeiro for menino, ele em nada vai diferenciar do servo. Agora, nós temos o entendimento que somos herdeiros. E nós herdamos ao tornarmos-nos filhos de Deus. Ou seja, o novo nascimento nos habilita a sermos herdeiros, a sermos filhos. Por isso a Bíblia nos fala também, segundo de Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas, eis que tudo se fez novo. E aqui também nós queremos trazer o entendimento da realidade da nova criação. Nós precisamos compreender isso, porque a nossa vida, desde o momento que nós aceitamos Cristo, nascemos de novo, você já não pode voltar em Adão. Você está percebendo, igreja? Mas você deve se ver em Cristo. Por isso a palavra nos orienta que nós precisamos crescer no conhecimento de Deus e no conhecimento de Cristo. Enquanto o herdeiro for menino, em nada ele difere do servo, mesmo sendo o senhor de tudo, mesmo sendo o dono de tudo. Agora, o que é ser menino? Será que está falando de recém-nascido? Não. Lembra-te que estamos a falar da vida espiritual. E nós, ao nascermos de novo, nós aceitamos Cristo, na sua maioria, na fase adulta. Glória a Deus. Não estamos a falar criança, não. Somos adultos. Aceitamos Cristo, nascemos de novo. Mas, menino, uma característica que nós precisamos compreender de quem é o menino. O menino é aquele que não pode tomar decisões por si mesmo. Tá, pessoal da igreja? Um menino, ele não tem a capacidade de discernir aquilo que é o mais correto para ele. Então, ele não pode tomar decisões, porque é menino.
Mas quando a pessoa é adulta, ele tem capacidade, porque ele está em plena consciência de poder tomar o quê? Decisões. Então, a nossa falta de consciência, ele nos faz sermos o quê? Menino. Vamos lá no livro de Efésios. Estamos agora aí no capítulo em Gálatas. Vamos folhando mais algumas páginas no capítulo 4 de Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 14. Diz assim, versículo 14: para que não sejamos mais meninos, inconstantes. Preste atenção. Uma característica do menino é que ele é o quê? Inconstante. Você percebe, igreja? É inconstante. Ora quero, ora já não quero o quê? Já não quero mais. É inconstante. Por isso é que o menino não pode tomar decisões por si mesmo. Porque é inconstante. E nós, como filhos de Deus, somos chamados a não sermos mais menino. Menino como? No entendimento. Paulo ele vai dizer, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, eu falava como menino. Mas agora sou adulto, eu penso como adulto, eu falo como adulto e tomo decisões como adultos. Glória. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por qualquer vento de opiniões, qualquer vento de informação. O adulto, ele tem plena consciência de quem ele é. Alô? Nós estamos a falar acerca da consciência de que tudo é nosso. Tudo é nosso por quê? Porque somos filhos de Deus. Porque somos herdeiros de Deus. No livro de Mateus, igreja, no capítulo 28, versículo 20, vamos lá rapidamente também. Mateus capítulo 28, versículo 20. Diz assim a palavra. Essas são as últimas instruções de Jesus. Olha o que ele diz. Ensinando-as a guardar. Está a falar de filhos. Para ensinar aquelas pessoas que receberem a mensagem dele. Aquelas pessoas que, à medida que a palavra, o evangelho do reino for pregada, e essas pessoas aceitarem essa mensagem, eles têm ou seja, os discípulos têm a obrigação de ensinar a esses filhos de Deus, olha aí, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, que eu vos tenho ensinado. Esse é o propósito, ensinar os filhos de Deus a guardar a palavra de Deus, a praticar, a viver de acordo com a palavra do Senhor. Diz mais: e eis que eu estou convosco, eis que eu estou com vocês todos os dias
até a consumação dos séculos. Amém. Sabes? Você não vai ver Jesus ao teu lado fisicamente. Está percebendo, igreja? Você não vai ver ele. Mas uma coisa que é garantida, e isso deve ser a nossa consciência, que Jesus Cristo, Ele está conosco todo santo dia. Está percebendo, igreja? O que torna isso um fato em nossa vida é termos essa consciência. Independentemente de como eu estou a me sentir, não anula o fato do que está escrito na palavra de Deus. Ele está comigo todos os santos dias. Agora imagina, ou pensa, reflita nisso. Um cristão que tem essa consciência que Jesus está com ele quando ele vai para a cama, quando ele se levanta, quando ele sai, quando ele vai fazer qualquer coisa, ele tem essa consciência que ele está com ele todos os dias. Vai viver com medo? Não. Vai viver com dúvida? Não. Porque ele sabe que o Senhor está ali com ele. Ele tem essa consciência. A palavra nos assegura isso. E deixa ele dizer, igreja, tudo nesse universo subsiste por causa da palavra de Deus. Está percebendo, igreja? A Bíblia diz que todas as coisas, Hebreus 1, todas as coisas são mantidas no universo por causa da palavra. E deixa ele dizer mais. Você e eu somos frutos da palavra de Deus. Somos criados pela palavra. Se existe nesse universo algo mais preciso, mais consistente, real, é a palavra de Deus. Pode os céus passar, pode a terra passar, disse o Senhor, mas a minha palavra nunca passará. Para dizer o quê? Se nós cremos na palavra e tomamos a palavra para nós, assim como Deus deseja, vamos experimentar uma nova realidade. Você está percebendo, igreja? A palavra não é algo vazio. Precisamos ter a consciência deste fato. A palavra é eterna e ela permanece para sempre. Aleluia. Diga, eu não sou menino. Eu tenho a plena consciência de que tudo é meu. Enquanto o herdeiro for menino, em nada difere do servo, mesmo sendo ele o herdeiro de tudo. Agora vamos no livro de Lucas. Há uma história interessante nesse texto que vai nos ajudar a entender, Lucas capítulo 15, que vai nos ajudar a entender esse texto de Gálatas. Lucas no capítulo 15, versículo 11. Temos aqui
a parábola do filho pródigo. O que é uma parábola, igreja? Uma parábola é uma ilustração. Ou seja, Jesus, ele usava exemplos do dia a dia das pessoas para poder transmitir e explicar verdades espirituais. Amém? Nesse texto, a Bíblia vai nos informar acerca de um pai e dois filhos, um menor e outro mais velho. Diz que o menor foi ter com seu pai e disse: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Primeira coisa, ele tinha consciência. Primeiro, que ele é filho. Segundo, ele é o quê? Herdeiro. Dá-me a parte da herança que me cabe. Agora, é sabido que enquanto o pai estiver vivo, a herança está sob o controle de quem? Do pai. Ou seja, ele é tua, você tens todo ao teu dispor, mas assumir a herança é após a morte do pai. Mas na história é explicado de forma diferente. Ele foi ter com o pai e o pai simplesmente pegou a parte que era daquele filho e deu. Ele foi viver a sua vida longe do pai. Sabes? Nós não somos a favor da atitude desse filho se distanciar do pai. Então não vamos entrar nessa vertente. Mas nós queremos explicar o coração do pai. Aleluia. Porque se existe uma palavra que caracteriza Deus, de tantas que existem, é uma: Deus é amor. Está percebendo, igreja? Esse filho foi, desperdiçou tudo, viveu de uma forma completamente errada. E quando estava no fundo do poço, na lama, na sarjeta, ao ponto de comer comida dos porcos, ele lembrou-se da casa do seu pai. Ele chegou à conclusão: eu sou um príncipe, sou um herdeiro de um homem rico, de um pai rico, mas olha a condição que eu me encontro: a comer com os porcos. Meu pai tem muitos empregados. Os empregados de meu pai, todos eles vivem bem. Eu vou voltar e ter com meu pai. E sabes qual é o espanto dele quando ele regressa? É que o pai todos os dias estava na expectativa de que o seu filho iria quê? Retornar a casa. E quando o filho retorna a casa, diz que o pai, vendo ainda longe, o pai correu ao encontro do filho, abraçou, beijou. Como dissemos, se existe uma palavra que caracteriza Deus, é o amor. Aleluia. Amém. E sabes, o pai chamou os servos. Meu filho retornou. Lavam ele. Põe a melhor roupa. Põe o anel no seu dedo. Porque ele é um príncipe. E sabes, matam aquele boi mais gordo, o melhor. Porque hoje temos uma festa. Meu filho que estava morto retornou. E enquanto a festa decorria, lá vem um filho mais velho do campo, trabalhando, acompanhando os servos noutra parte do trabalho. E quando ele se apercebeu que havia festa em casa,
chamou um dos empregados para entender o que se passava. Foi então que lhe explicaram: olha, aquele teu irmão que havia desaparecido retornou hoje, e por essa causa o teu pai está da festa. E aquilo caiu-lhe mal. Vamos aí no versículo 30, amém? Versículo 30. Isso caiu-lhe mal. Versículo 30, amém? Diz assim: vindo, porém, este teu filho. Pronto, vamos ler o versículo 26 ou 25. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouvia a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhes: que era aquilo? E ele disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, ficou chateado, ficou triste, e não queria entrar. E saindo o pai, insistia com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos. Vamos falar do cristão que está na igreja há muitos anos, mas não tem consciência do que tudo é o quê? É dele. Senhor, eu te sirvo há tantos anos. Senhor, eu sou isso na tua casa, eu sou aquilo. Senhor, são reclamações. E às vezes, aquele irmão que aparentemente é meio enjoado, está percebendo, igreja? Que aparentemente não está nem aí com as coisas e está a prosperar. Isso nos leva num ponto de reflexão. Mas por quê? Está percebendo, igreja? O problema de muitos de nós é queremos espiritualizar tudo. Quer dizer, se eu sou pobre, então vou ser mais o quê? Mais humilde. Vou amar mais a Deus. Quer dizer, nós queremos caracterizar as coisas de uma forma que não é a visão de Deus. Você está a perceber, igreja? Então, para nós, ser pobre é espiritualidade. Aquele que tem a nossa mente é que vai se desviar. Buscamos aqui o exemplo desse jovem. Nós não somos a favor disso. Que a pessoa se distancia de quem? De Deus. Não. Não somos a favor de pessoas que chegam a Deus na lama, na sarjeta, são restaurados, são levantados, são abençoados e se afastam. Nós condenamos esse tipo de atitude, porque não é a vontade do Pai. Mas sabe, igreja, nós precisamos ter consciência que nós somos filhos. Precisamos ter consciência que somos herdeiros. E que Deus criou o mundo para os seus filhos. Para que os seus filhos tenham o bom e o melhor dessa terra. Deixa ele explicar algo, igreja. Quando Deus criou o mundo, e tudo estava na perfeita ordem, havia uma lei que dominava, que é a lei do Espírito e vida. Essa lei, ele mantinha todas as coisas em harmonia. Essa lei fazia com que tudo funcionava. Quando Adão emitia uma ordem, automaticamente aquilo que acontecia. Porque está debaixo dessa lei, debaixo desse princípio. Nós vamos encontrar isso no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 2. Mas depois da queda, outra lei passou o quê? A operar. Que é a lei do pecado e da morte. Essa lei operando, ele trabalha
para que as coisas não funcionem perfeitamente. Essa lei operando, ele vai trabalhar para a doença, para o fracasso, para a desgraça e para a morte. Agora, quem está em Cristo, Romanos capítulo 8, versículo 1, ele vai nos dizer que não há condenação. Glória a Deus. Não há condenação para aqueles que andam, aqueles que vivem com Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o quê? O Espírito. E quando falamos do Espírito, é a nossa realidade. Porque nós nascemos da água e do Espírito. Quem é nascido da carne é o quê? É carne. Mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Ainda no versículo 5 de Romanos, ele vai dizer, os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da quê? Da carne. Mas os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. Agora, somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus. Romanos 8, versículo 2 vai dizer que porque a lei, porque o Espírito, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Ou seja, hoje, na realidade da nova criação, essa lei voltou a operar. A lei do Espírito de vida. Ou seja, essa lei em Cristo, ela sempre vai gerar o quê? Vida. Sempre vai nos levar para onde? Para cima. Nos libertou da lei do pecado e da morte, a lei do fracasso, a lei da derrota, a lei da condenação. E essa lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, ela opera a partir de uma outra lei, que é a lei da fé. Por isso é que Hebreus capítulo 10, versículo 38, ele vai dizer que o meu justo viverá da fé. O meu justo. Por que justo? Porque nos tornamos a justiça de Deus. Nos tornamos a justiça de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 1. Ou Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. Somos justos. O justo viverá da fé. E diz mais no versículo 2 de Romanos 5, pela qual, através da justificação, por sermos justos, temos acesso a esta graça. A graça de sermos filhos. A graça de sermos herdeiros. Está a perceber, igreja? A consciência de que tudo é nosso. Voltando em Lucas, onde nós estamos, versículo 28, 29. Mas respondendo ele, o filho mais velho, disse ao pai: eis que te sirvo há tanto tempo, há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Não é mérito. Está a perceber, igreja? Sem nunca transgredir. Era um filho obediente. Era um filho correto com o pai.
nunca transgredi os teus mandamentos. Mas, olha aí. E nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus quê? Amigos. Eu te sirvo há tanto tempo. Eu sou fiel a ti. Nunca te desobedeci. Mas nem um cabrito você me deu. Mas esse teu filho que você lhe deu, parte da herança. Desperdiçou. Está a voltar. E tu ainda dás uma festa para ele. Você está percebendo, igreja? Agora, a pergunta é, por que aquele filho foi e voltou? Porque ele ganhou consciência da graça do Pai, do amor do Pai. Eu vou voltar. Ainda que ele me rejeitar, mas pelo menos, melhor ser empregado na casa do meu pai do que estar a viver com quem? Com os porcos. Ou seja, ele refletiu na atitude que ele teve, no desapontamento que ele causou ao pai. Eu já gastei a minha parte da herança. Ele pode não me receber mais como um herdeiro, mas pelo menos um empregado da sua casa. Mas ele voltou. Voltou a se tornar o quê? Herdeiro. A pergunta é, por que Jesus contou essa história? Para poder completar as páginas da Bíblia? Não. Há um sentido que é para o nosso benefício. E você vai compreender agora. Verso 30. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes ou com as prostitutas, mataste-lhe o bezerro cevado, ou o boi principal. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo. Tu sempre estás comigo. Eu que falo, que vimos aí em Mateus 28, 20. Eu estou com vocês o quê? Todos os dias. Tu sempre estás comigo. E todas as minhas coisas são o quê? São tuas. Você não precisa me pedir um cabrito. Está a perceber, igreja? Você não precisa me pedir um cabrito quando tudo é teu. Se você sentir que quer dar um churrasco com teus amigos, tudo está à tua disposição. Qual é a diferença que um cabrito vai fazer? Nenhum. Precisamos ter essa consciência. Está a perceber, igreja? Não é uma questão de mérito, não. É graça. Agora, essa graça está disponível para todos nós. Qual é o posicionamento hoje da igreja? De muitos cristãos. Quando um pastor ensina esse tipo de verdade, logo é confrontado, é combatido, porque está a trazer a doutrina da prosperidade. Mas o Deus que nós servimos não é um Deus que é próspero em tudo? Sim ou não? Agora, se nós trouxermos um ensinamento com equilíbrio para mostrar o que é a vontade de Deus, a igreja tem que receber isso. Porque nós estamos falando da realidade da nova criação. Agora, você vê o outro a prosperar, logo vai querer associar ao pecado. Vai querer associar que
o fulano está desviado. Deixa de ser invejoso. Deixa de ser mau. Porque a prosperidade é uma coisa boa. Primeiras de Timóteo, capítulo 6, versículo 17. A Bíblia nos traz a consciência que Deus criou todas as coisas abundantemente. Para quê? Para ficar de efeito? Não. Para dela podemos o quê? Desfrutar. Para dela podemos o quê? Gozar. Então é a vontade de Deus que você prospere. É a vontade de Deus que você seja o quê? Abençoado. Você tem que pensar nisso, tem que falar isso, tem que acreditar nisso. Deixa a opinião daqueles que não acreditam, é a opinião deles. O que vale é a opinião da quê? Da palavra de Deus. Você percebe, igreja? Olha como é que esse mundo funciona. Quando você tem, você pode ser menor. Vão te chamar de quem? Mano. Vão te chamar de chefe. Até teu próprio pai vai te chamar de quê? De pai. Está percebendo, igreja? Agora, a vontade de Deus é que nós entendamos que tudo que Ele criou é para o nosso benefício. Aplauda ao Senhor, igreja. Uma coisa importante é nós termos a consciência. Esse é o princípio. Amém? Temos a consciência. Porque quando começamos a ter consciência que é a vontade de Deus, que eu esteja no topo, eu vou começar o quê? Desejar isso. E quando eu começar a desejar, eu vou tomar ações que vão me levar à conclusão desse quê? Desejo. Preste atenção. No livro de Tiago, no capítulo 1, ele vai trazer um exemplo, amém? Embora no sentido negativo, para falar sobre o pecado, mas podemos trazer ele para poder também explicar esse fato. Ele diz assim, que ninguém sendo tentado vai dizer que de Deus foi o quê? Foi tentado. Porque Deus não tenta ninguém. Mas diz que cada um de nós é tentado pela sua própria quê? Cobiça. Ou seja, o desejo no coração por aquela coisa, esse desejo, essa cobiça, tornando-se um desejo. E esse desejo, quando a pessoa dá espaço, pratica, então diz que o ato ou o mal foi o quê? Consumado. E vai gerar morte. Assim também nas coisas boas. Se você não desejar, mas a pergunta é, como você vai desejar o que você não conhece? Algo que você não sabe, se eu não é. Como é que eu vou desejar? Amém? Nós aqui vamos dizer, vamos falar um bom mufete. Amém? Um bom mufete mesmo, que aquela senhora da Chicala tem preparado. Um bom mufete. Se você não conhecer isso, vai desejar um bom prato de mufete? Não. Vai desejar sempre aquilo que é o teu costume. Mas no momento que você descobre que é um prato excelente, que é o mufete, então você vai desejar, eu quero comer esse prato. Aleluia. Amém. E o que vai acontecer? Você vai tomar ações, atitudes que vão te levar a poder quê? Concretizar esse desejo. Você está percebendo, igreja? Assim também
É o que estamos a tratar. Não seja menino, porque o menino é inconstante. O menino não tem poder de decisão, mesmo sendo dono de tudo. E quando nós somos adultos, então eu posso chegar para o pai e dizer: pai, eu quero isso. Sabes, há muita coisa que às vezes nós vamos receber de Deus. Você nem precisa pedir. Só o fato de você pensar mesmo. Aleluia. Só o fato de você pensar, aquilo vai vir ter contigo. Mas isso acontece desde o momento que você tem consciência que é a vontade de Deus, você quer viver aquilo. Vocês estão a perceber, amados? E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Todas as minhas coisas são tuas. É o pai falando para o filho. É Deus falando para nós. Aleluia. No livro de 1 de Coríntios, capítulo de número 3, vamos lá. Portanto, ninguém se glorie aonde? Ninguém se gloria nos homens. Você está a perceber, igreja? Esse sentido do homem é muito abrangente. Ninguém se gloria nos homens, porque tudo é o quê? Tudo é vosso. Coríntios é uma carta para a igreja. Ela espelha aquilo que é a vontade, que é a visão de Deus. Tudo é nosso. Ninguém se gabe nos homens, porque tudo é vosso. Mais uma vez, a palavra está a reafirmar que nós precisamos ter essa consciência de que tudo é nosso. Jesus, enquanto filho, esteve nessa terra, ele tinha essa consciência. Por isso ele não vivia preocupado com nada. Porque ele sabia, no momento em que ele desejasse alguma coisa, tudo estava disponível para lhe servir. Glória! Como filho de Deus, a criação está disponível para te servir. Verso 22. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, ou Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja tudo. Olha só, quando diz seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, está a representar os homens. Está a perceber, igreja? O mundo não é do diabo, igreja. Quem criou o mundo é Deus. E Deus criou o mundo para quem? Para nós. Ele disse que o mundo também quer. É nosso. E quando falamos do mundo, falamos do mundo das boas coisas. As riquezas que Deus colocou nesse mundo é nosso. Está a perceber, igreja? É nosso. Tudo é vosso. E diz, e vocês são de quem? São de Cristo. E Cristo, não volte mais para Adão. Sai dali, aquele é passado. Está percebendo, igreja? Adão é passado. Tudo se fez novo. Tudo é tudo.
tudo é nosso. Você está comigo, igreja? Tome atenção, Jeremias capítulo 9, versículo 24, olha o que diz aí. Tome nota. Mas o que se gloria-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência e juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Ele está a dizer, para nós não nos gloriarmos nos homens, não vamos nos gabar nos homens, mas vamos nos gabar por saber que temos Deus como nosso quê? Nosso Pai. Amém. Aleluia. Deus é teu Pai. Ele diz que Ele se agrada em fazer beneficência na terra. Ele tem prazer dessas coisas. Fazer o bem para os seus filhos. Aleluia. Já que estamos em 1º livro de Coríntios, vamos novamente em 1º. Estamos em Coríntios, vamos no capítulo 1, versículo 31, amém? Ou vamos ler o 30. É mais, vamos, para entendermos o contexto, o 27. Ou 26, perdão. Porque veja, irmãos, a vossa chamada, que não são muitos os sábios, segundo o quê? Nem muitos os poderosos, nem muitos nobres que são o quê? Chamados. Ou seja, quando Deus chamou, a maioria das pessoas que compõem o povo de Deus, eles não vieram da classe alta, se é assim que podemos usar esse termo. Porque os homens, a sociedade, ele classifica os homens com base no seu nível de posse social. Vão dizer classe alta, classe média e classe quê? Baixa. Agora, ele está a dizer, se vocês olharem no vosso meio, vocês vão perceber, quando Deus chamou, não é muito a classe alta ou média. Foi a classe quê? Baixa. Vamos agora entender o porquê. Amém? Mas Deus escolheu as coisas que loucas deste mundo para confundir o quê? As sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir o quê? As fortes. Por quê? O sistema do mundo, ele tem a própria forma de padronizar as coisas. Mas Deus, na sua sabedoria, ele confunde isso. Você está percebendo, igreja? Ele confunde isso. 28. E Deus escolheu as coisas desprezíveis deste mundo, ou as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, porque às vezes, quando você está lançado na sarjeta, quando você é uma pessoa que... Porque, vamos perceber uma coisa, igreja. Por que há bandidos? Por que há prostituição? Por que há pessoas comendo no lixo? Isso é um sistema organizado, liderado pelo diabo. Está a perceber, igreja? Porque ninguém que está bem financeiramente vai comer no contentor, vai vender o seu corpo para poder quê? Receber troco, ou vai ir assaltar por míseros dinheiro para poder ficar na cadeia. Os homens se organizaram em sistema capitalista, em que o papel, o dinheiro que o Estado cria, e aqui está um dos motivos. Quem faz o dinheiro não é Deus, é quem, igreja? É o homem. Eles criam o dinheiro.
E é esse dinheiro que vai fazer a diferença social. O dinheiro não está no controle do povo, está no controle de quem governa. E muitas das vezes, ele é repartido de uma forma, porque o dinheiro não vem de Deus, é o homem quem faz. É a forma que eles estabeleceram, criaram um sistema deles, para poder diferenciar os homens. Mas aos olhos de Deus não é assim. Porque quem criou o petróleo não é o homem. Quem criou o diamante não é o homem. Quem criou os peixes não é o homem. Quem criou o produto da terra não é o quê? Não é o homem. É Deus. Aleluia! É Deus. Mas vamos para a palavra. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar quê? As que são. Então, quando o evangelho vem, é mais esse tipo de pessoas que sem esperança, que quando a palavra chega, eles como já não têm para onde poder se apoiar, o evangelho vem como uma esperança para eles. Esse povo facilmente vai crer na palavra. E tenta dizer, olham para o vosso meio, são poucos nobres, são poucos os grandes estudiosos que são chamados. Mas por que Deus faz isso? Para confundir. Está percebendo, igreja? É para confundir mesmo. Por isso não aceita ninguém te diminuir quanto a isso. Querer te rotular quanto a isso, você tem que ser para... Não! Se a sociedade rotula dessa maneira, Jesus me tirou de baixo e me colocou onde? Lá em cima. Amém. Aleluia. Amém. Vamos terminar o texto. Para que nenhuma carne faça o quê? Se glorie ou se gabe perante ele. Logo, você será uma pessoa grata a Deus. Você saberá, eu sou o que sou. Não é graça ao homem. Está percebendo, igreja? Eu sou o que sou, não é graça ao homem. É graças a quem? É graças a Deus. Aplauda o Senhor, igreja. Aleluia. Se no mundo acontece diferente, porque você é que me deu o emprego, então sou fiel a ti, o de resto que se vira. A minha lealdade em primeiro lugar é para quem? É para o meu Deus. Aleluia, sou grato a Deus. Então se tiver que me gabar de alguma coisa, eu me gabo por saber que Deus é meu Pai. Aleluia. Diga, Deus é meu Pai. Deus é meu Pai. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, faça o quê? Verso 31. Vamos ler o 30 primeiro. O 29. Para que nenhuma carne se glorie a quem? Perante ele. Mas vós sois quem? Somos de Deus, amém? Mas vós sois dele, de Deus. Porque aí o versículo 28 vai dizer que e Deus escolheu as coisas vis. O texto todo vai dizer que é Deus quem fez a escolha. E o 30 vai dizer que mas vós sois dele, somos de Deus. Em quem? Em Jesus Cristo. Mais uma vez, não vamos voltar aonde? Em Adão. Adão é passado. Tudo se fez novo. O qual, para nós, foi feito por Deus o quê? Sabedoria. Está percebendo, igreja? Para dizer o quê? Se o sistema do mundo falha para a maioria, beneficia alguns, o sistema de Deus, o sistema de Deus funciona para todos. Está percebendo, igreja? Se o sistema do mundo falha, porque beneficia alguns, o sistema de Deus funciona para todos. Por isso Jesus foi feito por Deus para nós sabedoria. Por isso é que nele você pode esperar. Nele você pode ter certeza que o teu futuro não será malogrado.
Você pode ter certeza. Porque a vida, a morte, o presente e o futuro, tudo é o que? É nosso. Aleluia. Uau. Isso me alegra, igreja. Isso me empolga. Por saber que não depende dos homens, mas depende dos seus. Aleluia. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça. Essa palavra justiça, ela é muito importante. Por quê? A justiça é a capacidade, ou a justiça, ele nos leva até Deus, ao ponto de nós estarmos diante de Deus, sem culpa, sem complexo de inferioridade, e podemos dizer, Pai. Você está percebendo, igreja? Com toda confiança, com toda ousadia, com toda segurança, podemos estar diante dele e dizer, Pai. Assim como Jesus estava diante da tumba de Lázaro, ele olhou para o céu e disse, Pai, graças te dou, porque tu que me ouves. Porque não tinha senso de pecado. Está percebendo, igreja? Ele tinha consciência que ele estava em paz com quem? Com Deus. Assim também somos nós. Jesus foi feito por Deus para nós, sabedoria, justiça e santificação. Ou seja, você é santo, porque foste separado em Deus, através de quem? De Jesus. Lembrando, teu Espírito. Aleluia. Redenção. O que é isso? É o ato de Deus de resgatar o homem. Está percebendo, igreja? Da condição de caído para lhe elevar à condição de quem? De príncipe. Por isso é que nós estamos sentados com Cristo à direita do poder. Quando Israel estava no Egito, e Deus mandou Moisés, que é um tipo de Jesus, Moisés foi como redentor para livrar o povo de Israel da mão de quem? De Faraó. E qual era o propósito de Deus? É tirar Israel de uma condição para lhes fazer entrar noutra quê? Condição. Em que eles teriam consciência que não são escravos, mas são que? Dono de tudo. Da sua própria terra, dos seus próprios bens. Está a fazer sentido isso, igreja? Versículo agora 29, é isso? Perdão, 31, né? Para que, como está escrito, aquele que se fazer o quê? Se gabar ou se gloriar, gloria-se quem? Gloria-se no Senhor. Deixa ele dizer, nosso motivo de glória não está nos homens, mas sim em Cristo. Que nós temos como, Cristo nos tem como sua quê? Possessão. Nós somos posse de quem? De Cristo. Foste comprado a bom preço. Agora, os Salmos, amém? Salmos 2, versículo 27, tome nota. Ele diz assim, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Salmos 35, versículos 6 e 7 diz assim, não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação. A tua exaltação vem de Deus. Aleluia. Porque a uns ele humilha e a outros ele exalta. Não se preocupe com o salmo que eu falei primeiro, ok? Uns ele humilha e outros ele quer? Exalta. Isso é maravilhoso. Se enquanto uns vão confiar em carros, vão confiar na força do braço, nós fizemos menção do Senhor. Se uns, para eles poderem chegar até certos sítios, precisam de padrinho na cozinha, diz que a nossa exaltação vem de Deus.
Porque eles humilha e os outros vai quê? Vai exaltar. Recebe essa graça, igreja. Recebe essa graça na tua vida. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você é herdeiro de Deus. Você é herdeiro das bênçãos de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor, igreja. Uau, 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 uau. Glória a Deus, aleluia.